Olá! Leite, vilão ou herói? Será que você deveria beber leite todos os dias? Ou mesmo comer laticínios como iogurte, queijo, requeijão? O leite faz bem ou faz mal à sua saúde? Quais os benefícios que ele pode te trazer e quais os possíveis malefícios? É verdade que o leite inflama o seu corpo e detona ele por dentro, além de dar pedra nos rins, subir o colesterol do seu sangue e te dar espinhas no rosto? Ou ele tem propriedades anti-inflamatórias e previne algumas doenças? E o leite caixinha é venenoso mesmo? E por que existem pessoas que são mais sensíveis do que outras e não toleram essa bebida? Pois é, nesse vídeo eu vou falar sobre o alimento tão criticado e tão amado, o leite. Quem sabe você vai poder tomar seu café com leite tranquilo a partir de hoje. Fica até o fim, desculpa. Mas antes, já vai curtindo o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os nossos próximos vídeos. E também é muito importante você difundir esse conhecimento com seus amigos e familiares. Porque quando o assunto é a sua saúde, a nossa saúde, vale a pena compartilhar. Então compartilha aí. E me conta, você ainda bebe leite, apesar dessa enxurrada de opiniões contrárias, ou já largou faz tempo? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva embaixo. Vamos lá! Por que o leite era visto como um superalimento, hipernutritivo? Na minha infância e adolescência era assim. E de um tempo para cá é perigoso, nocivo, causa alergias alimentares, câncer e até morte prematura. Bem, o leite é o alimento base de todos os mamíferos após o nascimento. Todos. Seu cachorro bebe leite, seu gato bebe leite, o elefante também bebe leite. O leite materno é importantíssimo para a formação do nosso cérebro, para proteger contra infecções, otites, diarreias, pneumonias e até contra alergias, diabetes, hipertensão e obesidade, fornecendo todos os nutrientes que o bebê precisa para crescer e se desenvolver nos primeiros 6 meses de vida. E até protege a mãe, que amamenta, contra certos tipos de câncer, como câncer de mama, câncer de ovário e endométrio. Claro, não é garantia absoluta contra câncer, mas reduz sim o risco. Na década de 50 até a década de 70, alguns cientistas começaram a espalhar que talvez a amamentação não tivesse lá essas vantagens, já que formas de nutrição infantil tinham avançado tanto. Para que amamentar, né? Dói o bico do seio, faz mal, a mulher vai se expor, mostrar o peito. E essa moda pegou. Milhões de crianças deixaram de ser amamentadas pelas suas mães por causa de opiniões controversas. Os bebês e as mães não foram protegidas por causa dos experts. E é esse o ponto que eu quero bater aqui nesse vídeo. Demonizar um alimento que fez parte integral da alimentação dos nossos ancestrais há quase 10 mil anos por causa de opiniões enviesadas ou crenças próprias é complicado. Os laticínios são para qualquer um? O leite materno sim, mas os produtos lácteos que você compra lá no supermercado não. Tem pessoas que têm alergias à proteína do leite, normalmente é mais crianças, mas a grande maioria vai se tornando menos sensível com o tempo. Com 1 ano de idade, metade das crianças que eram alérgicas deixam de ser e com 6 anos, cerca de 90% são livres. Meu filho foi, se caísse uma gotinha de leite na pele dele, ele ficava empolado. Hoje ele ama leite, apesar de ter intolerância à lactose. O que é intolerância à lactose? A intolerância à lactose é quando a pessoa tem dificuldade em digerir a lactose, que é o açúcar do leite. Essa dificuldade surge devido à deficiência da lactase, que é uma enzima responsável por quebrar a lactose. Quase 100% das crianças nascem com capacidade de quebrar a lactose, porque o leite materno tem esse açúcar também. Mas com o tempo a produção de lactase vai diminuindo. Por volta dos 6 anos de idade, cerca de 40% das crianças brasileiras têm intolerância à lactose. Quais sintomas de intolerância à lactose? Esses sintomas aparecem de 30 minutos até 2 horas após você beber o leite ou comer o queijo, uma pizza que contém lactose. Os sintomas são diarreia, gases, dor abdominal, barriga estufada, náuseas e até vômitos. O que fazer quando tem intolerância à lactose? Se você passa mal com produtos lácteos, pode melhorar isso tomando lactase, que é a enzima que está faltando no seu corpo, antes de você tomar o leite ou comer o queijo, ou comprar leite sem lactose, iogurte sem lactose, aqueles lac-free, ou mesmo evitar os laticínios totalmente, cortando a uma melhora importante nos seus sintomas. Ouviu, filho? Adolescente é complicado. E veja que interessante,
A intolerância à lactose varia muito pelo mundo. Na Ásia, por exemplo, cerca de 90% da população é intolerante, enquanto na Europa esse número cai para 10, 15%. Isso se deve a uma adaptação genética que surgiu em algumas regiões onde o leite era a peça-chave para a sobrevivência. A domesticação de animais leiteiros, 8 mil anos atrás, possibilitou o crescimento das populações. Isso em áreas onde os invernos eram rigorosos, onde a comida era escassa. E os grupos que consumiam leite, faziam queijo ou outros laticínios, tinham mais chances de sobreviver. Isso na Europa. Pela seleção natural, as pessoas que produziam a enzima lactase, por mais tempo, viviam e transmitiam essas características para seus filhos. Isso resultou em populações inteiras que não são intolerantes à lactose. Mas hoje, que a gente não depende disso para sobreviver. O leite é realmente necessário? Não. A gente pode sobreviver muito bem sem ele. Se você não se sente bem, pode parar tranquilamente, porque não existem nutrientes únicos que só os laticínios possuem. Mas claro, o leite é rico em cálcio. 100 ml de leite tem 125 mg. E o queijo pode ter até 525 mg de cálcio a cada 100 gramas. Outros alimentos têm mais cálcio que um copo de leite. 100 gramas de sardinha, por exemplo, 50 gramas de gergelim, a linhaça e a couve, o agrião, o ora pro nobis, o feijão branco, o grão de bico também tem muito cálcio. E o leite também tem proteína de alta qualidade, com todos os aminoácidos essenciais. Mas proteína você também conseguiria de várias fontes. Comer mais ovos, carnes, peixes, frango, carne de porco, ou mesmo, se você for vegano, ervilhas, lentilhas, feijões e soja. Você não precisa do leite. Então o leite não é necessário para a maioria dos adultos. Foi exatamente isso que Harvard falou. E claro, essa fala foi distorcida. Pesquisadores de Harvard imploram para você parar de consumir leite. Mentira, tá? Mas beber leite é antinatural. Faz 8 mil anos que nós, seres humanos, bebemos. E tem essa frase que você deve ter ouvido também. Nós, humanos, somos os únicos animais que bebemos leite de outros animais. Mas também somos os únicos que bebemos vinho, usamos celular, fazemos cálculos, pilotamos carros. Que argumento que é esse? Sério? E você também deve ter ouvido que leite causa câncer. Será que é verdade? Alguns estudos antigos mostravam uma relação com câncer de mama, cólon e próstata. Mas a ciência avança, não fica presa no tempo. Com os novos estudos, temos uma nova perspectiva. Por exemplo, câncer de mama. Uma meta-análise de 2023 mostrou que tomar leite não estava associado ao aumento de casos de câncer de mama. E, na verdade, pode reduzir o risco. Que coisa, né? Os links vão estar na descrição. O mesmo acontece com câncer de intestino. Pesquisas novas sugerem que tomar leite e até comer queijo protege contra o câncer coloretal. E se você tomar iogurte, é ainda melhor. Agora, para câncer de próstata, talvez tenha um fundo de verdade. Se você tomar mais de 1 litro de leite todos os dias, pode aumentar seu risco entre 3% e 30%, talvez pelo hormônio IGF-1, o mesmo que faz as crianças crescerem. Mas leite faz mal ao coração? Aumenta risco de infarto, derrame? Uma meta-análise publicada na revista Nature em 2021 mostrou alguns pontos que a gente tem que prestar atenção. Primeiro, o tipo do leite conta. O leite integral com alto teor de gordura está associado a um risco aumentado de doença coronariana. Essa associação foi consistente. O leite integral tem muita gordura saturada, que aumenta o colesterol ruim, o LDL do sangue. Então, se você gosta de leite e tem esse problema com colesterol, é coronariano, a melhor opção é o leite desnatado. Agora, o queijo pode oferecer alguma proteção contra a doença coronariana, especialmente em mulheres. E sobre o AVC? O consumo de leite pode estar associado a um risco ligeiramente reduzido de derrames, isso porque a ingestão de leite reduz a pressão arterial. E pedra nos rins? A maioria é de cálcio, né? Mas não, ele também protege contra a pedra nos rins. Mas os ossos ficam mais fracos, isso eu já ouvi. Esse é um pouco mais nebuloso, os ossos precisam de cálcio. Mas não é só de cálcio que eles vivem. Viram que crianças que consumiam muito leite todos os dias cresciam mais que aquelas que consumiam pouco ou não consumiam. É só você tomar por base os holandeses, que tomam muito leite. A média da altura para homens é 1,83 m e para mulheres é 1,70 m. Isso é a média, hein? Mas será que previne osteoporose? Não sabemos. Alguns estudos mostram que eles não têm efeito sobre a saúde óssea.
ou pode ser até prejudicial, aumentando fraturas. Porém, a maioria dos estudos mostra uma associação inversa. Quanto mais laticínio você toma, menor seu risco de osteoporose. Leite causa alergias? Para a maioria das pessoas, não. Então, se você é muito alérgico, tirar leite, como tantos falam, talvez não melhore. Mas isso é para a maioria, é o que os estudos dizem. Mas se eu fosse você, muito alérgico, eu tiraria o leite para ver. Mas que para mim é diferente. Às vezes, no seu caso, o leite, os laticínios fazem seu sistema imune ficar à flor da pele. Normalmente é por causa das proteínas do leite. A caseína, A1, é encontrada na maioria dos leites de vaca, pode causar inflamação em algumas pessoas, por isso o leite de cabra, alguns tipos de vacas que contêm caseína A2 são menos inflamatórios para aquelas pessoas que são sensíveis, ou é por causa da whey protein. Então, leite é inflamatório? Não. No geral, leite não causa inflamação. Tem uma meta-análise sobre isso, podendo ser até anti-inflamatório. Você pode me falar, mas para mim o leite é inflamatório. Eu vou responder, então, você deve tirar o leite. Simples assim. Para algumas pessoas, certas coisas fazem bem e para as outras, as mesmas coisas fazem mal. Agora, leite causa acne? Esse é provado. O leite, além de ser rico em proteínas, ele é rico em carboidratos, a lactose, né? Que pode aumentar a glicemia se você for diabético. Mas carboidratos aumentam também a oleosidade, a inflamação da pele, levando a acne. Nem todas as pessoas que tomam leite e derivados desenvolvem acne, mas para algumas pessoas pode ser bem significativo. Se você gosta de leite, laticínios e tem muita acne, opte por iogurte, que tem um impacto bem menor. Quais os outros benefícios do leite? O leite é uma fonte de muitos nutrientes, proteínas, vitaminas e minerais. É relativamente barato porque nada está barato aqui no Brasil. Então, ainda continua um alimento importante em várias regiões mais pobres. Vai falar que o leite faz mal para aquela pessoa que tem sua cabrinha no interior do Nordeste. Vai comer o quê? Bolacha no lugar? E também o leite é uma fonte de vitamina B12 e outras vitaminas do complexo B para vegetarianos e vitamina D, se for leite integral. E aqui é um ponto de confusão. Tá, para aquela pessoa que tira leite na hora e bebe, o leite pode ser bom. Mas eu moro em uma cidade grande. O leite caixinha faz mal? Não necessariamente. As afirmações que eu ouço aqui leite estraga em pouco tempo se não ficar na geladeira. Como que o leite pode ficar um mês sem refrigeração? Isso se chama tecnologia. Não é que eles estão colocando coisa lá dentro do leite. Pasteur, lá em 1873, descobriu que se você esquentasse o leite e depois resfriasse rapidamente, que chamamos de pasteurização, esse leite não passava tuberculose bovina, brucelose e outras doenças. E não alterava a qualidade do leite. Hoje é um processo mais avançado, a UHT, Ultra High Temperature, onde as impurezas do leite são filtradas e depois pasteurizado por 30 minutos. Em seguida, ele é aquecido em altas temperaturas, chegando a 150 graus Celsius por 4 segundos. Essa etapa esteriliza o leite e depois ele é resfriado. Essa é a primeira etapa. E a segunda etapa é aquelas caixinhas, as embalagens longa-vida, o Tetra Pak. No leite, essas embalagens têm 6 camadas entre alumínio, polietileno, que é da garrafa PET, e papel. Por isso que vamos quebrar esse mito. Leite caixinha não é venenoso, pode ser quase igual àquele leite tirado da vaca. Você pode ficar tranquilo na hora de comprar. Note que se você evita leite porque em um dia fora de geladeira já estragaria e compra aquelas alternativas bem mais caras, leite de amêndoa, aveia, soja, elas também estão em embalagens Tetra Pak e também estragariam em pouco tempo se não fosse pela tecnologia. Faz um suco aí na sua casa de manga, deixe fora da geladeira. Consegue tomá-lo depois de uma semana? Um mês depois? Melhor não tomar, viu? Mesma coisa. Mas eu tenho que ser justo. Se você não toma leite pelo impacto ambiental, razões éticas e ecológicas, esse é um bom argumento. O leite ajuda na mudança climática que estamos vivendo hoje. 33% das terras são usadas para alimentar gado leiteiro e 3% das emissões dos gases de estufa são dos animais. Além de consumirem muita água. Então o leite que você compra no supermercado tem sim seu efeito negativo. O veredito, tomar ou não tomar leite? No final das contas, a decisão de incluir o leite na sua dieta é pessoal. Se ele te faz bem, ótimo. Se não,
o mundo não vai acabar se você optar por alternativas. O importante é encontrar o equilíbrio, uma dieta variada e, claro, não sair por aí espalhando mitos sem antes dar uma checada nos fatos. Se você toma seu cafezinho com leite toda manhã e não sente nenhum mal, da próxima vez que alguém te falar para tirar o leite com alguns pontos de vista vazios, mande esse vídeo para ele, viu? Gostou do vídeo? Lembre de curtir, compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento e comenta aí. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar 2 recomendações aqui ao lado. Meu vídeo sobre ovo. Será que o ovo faz bem ou faz mal para a saúde? E meu vídeo sobre os sinais que seu coração pode não estar bem. Meu nome é André Vambier, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.